Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar sobre Alex Poatan e sobre Khamzat Chimaev. E já deixa o seu like nesse vídeo porque eu tô gravando esse vídeo pela segunda vez, porque eu fui liberar espaço aqui no computador sem querer deletei o vídeo que eu tinha acabado de gravar. Então eu mereço o seu like, mereço a sua inscrição e claro, se você não tem conta na Stake, parceiro oficial de apostas deve ser no Brasil, aqui no comentário fixado tem aí o link para você abrir sua conta. Então vamos lá. Bom, o que acontece? O Chimaev já vinha falando do Poatan um tempo atrás, né, no ano passado, falou bastante. O Poatan tinha dito que também poderia fazer a luta, que aceitava e não sei o que. No fim, a luta não aconteceu. Chimaev fez a mesma coisa com o Borrachinha, né? Falou, o Borrachinha respondeu. Também no fim não teve luta. Então, o Chimaev, mesmo assim, né? Mesmo não tendo rolado as lutas, continua falando, né? E ele deu uma entrevista e acabou falando sobre essa luta que era para ter acontecido contra o Poatan e depois falou mais algumas coisas do Poatan. Eu vou ler aqui o que ele disse. Ele falou isso aqui. Eu estava pronto. Eu poderia lutar com Alex no Brasil, em diferentes categorias de peso, no peso que ele quisesse. Poatan é a luta mais fácil pra mim no UFC, da minha carreira. Primeiro round, primeiro minuto. Fácil, sem soco, nada. O cara não tem wrestling. O cara tem zero wrestling. O UFC aposta no cara, um cara doido, sempre sério. Essa merda, não gosto daquele cara. A maioria dos caras vai ganhar dele, pode vencê-lo facilmente, porque são wrestlers. Bom, essas foram algumas das declarações aí do Chimaev. E o que acontece? Quando ventilaram de fato a chance, né, de acontecer Poatan e Chimaev, eu lembro que apareceu em algumas bolsas ali e tal, e o Chimaev tinha um favoritismo, justamente por conta de jogo, de encaixe de jogo, né? O jogo forte do Chimaev é o ponto fraco do Poatan, né? Então é complicado, né, realmente esse estilo de luta, mas claro, tem os argumentos a favor do brasileiro, né? O brasileiro tem muito mais força, muito mais punch, né? Tá acostumado a lutar com caras da categoria do peso médio, que já é acima da do Chimaev, e caras às vezes até mais pesados, treinam com caras muito mais pesados e tal. Então tem poder de nocaute que pode nocautear o Chimaev ali em qualquer bobeira. Então tem, né, os argumentos dos dois lados. Mas o que acontece? Das declarações do Chimaev, eu concordo com partes, né? Primeiro, o fato dele vencer, né, a previsão que ele fez, vencer no primeiro round, primeiro minuto, sem tomar soco, essa parte eu não concordo. Pode acontecer? Pode. O Chimaev já fez isso em outras lutas, né? Já ganhou lutas sem tomar um golpe sequer e finalizando, derrubando e finalizando e tal. Então, ele já fez isso, por isso que ele fez essa previsão, mas eu não acho que contra o Poatan seria desse jeito, né? Então, posso não concordar com essa parte, mas com a parte de que realmente o Poatan não tem o wrestling necessário ali dentro do MMA para uma luta contra o Chimaev ou contra outros wrestlers no peso médio, e também com a parte de que o UFC deu uma guiada ali no caminho do Poatan, eu não consigo discordar muito, né? A gente tem que ser sincero, por mais que a gente torça e goste do Poatan, como é o meu caso, foi escolhido a dedo quem ele ia enfrentar. Por que foi escolhido a dedo? Porque gostam do Poatan? Não, necessariamente, porque ele tem o Adesanya como um rival antigo e isso era extremamente comercial. Todo mundo queria ver uma edição de dois kickboxers que já se enfrentaram e tem toda uma história, uma rivalidade, lutando no UFC com luvinha de MMA, né? Então foi o que aconteceu e é uma luta extremamente comercial. Ainda para ajudar, né, o UFC, o Poatan venceu, então vai ter a revanche porque o Adesanya era um campeão dominante. Então, né, teve todo esse caminho. Teriam nomes complicados ali de jogo para pegar o Poatan, mas o UFC, até se a gente olhar aqui, deu adversários que daria para facilitar, né? Por exemplo, o primeiro foi o Andreas Mihailidze, beleza, é um cara que tinha mais ou menos uma quedinha ou outra, então foi para dar uma testadinha ali. Aí conseguiu derrubar o Poatan 2 vezes e tal, deu uma controladinha, mas depois no segundo round ele cansou e acabou sendo nocauteado. Depois teve o blindado, que conseguiu derrubar o Poatan 2 vezes. Teve o Sean Strickland, que poderia ter feito um jogo de wrestling e tal, mas o cara tem uns parafusos a menos, viajou na maionese, nem tentou queda e acabou perdendo a luta. E tem o Adesanya, que também derrubou o Poatan uma vez, né? Conseguiu aplicar uma queda, o Adesanya, né? Então, se a gente for pro nível do Chimaev e comparar com esses caras, o Chimaev é milhões de vezes melhor para derrubar do que esses caras. Então, além do Poatan possivelmente ser derrubado pelo Chimaev, por mais que não seja na primeira tentativa de queda, né? Mas a chance dele ser derrubado numa luta é muito grande, tem a questão de se levantar, né? E o Chimaev controla muito bem, então também tem isso. E aí, muita gente pode vir com um argumento, né? O Chimaev é meio médio e o Poatan poderia lutar de meio pesado. Então, tem um detalhe, né? O Chimaev nem deve lutar mais no meio médio, como o próprio Dana White disse, pela dificuldade de bater peso. O cara tem 1,88 m de altura. O cara é muito alto para meio médio e ele tem 1,90 m de envergadura. Então, para mim, ele é naturalmente
naturalmente um peso médio, tá? E o Poatan, para mim, não é naturalmente um peso médio. Eu acho que ele é um meio pesado, né? O tamanho dele, claro, se ele consegue bater peso no peso médio, melhor para ele, tem vantagem, assim como o próprio Chimaev fez no meio médio. Mas eu acho que o natural ali, né, para sofrer menos e tal, seria o Chimaev ali no peso médio e talvez o Poatan considerar no meio pesado, né? Ele é muito grande. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer com essa parte aqui é que o Chimaev não é um cara muito menor para você falar, ele é muito pequenininho, da categoria de baixo, não tem como, tal, não sei o que. Então teria sim como ter luta ali. Não tô dizendo que ele ganharia ou não, né? Mas teria sim como ter uma luta ali. Então o que eu queria dizer, além das quedas ali que o Poatan tomou nas outras lutas, de caras que não tem nem perto a qualidade do próprio Chimaev, o Chimaev tem 4 tentativas de queda a cada 15 minutos, que é um volume grande de tentativas de queda, e ele tem uma precisão de 57%, o que também é bem acima da média, porque geralmente quanto mais quedas os caras tentam, diminui um pouco a precisão, né? Porque a chance de você não conseguir derrubar acaba aumentando. E detalhe, ele tem um percentual até que alto de tentativas de queda, mesmo as lutas acabando rápido, porque você tem que pensar que das lutas que ele fez 6 lutas, 4 delas acabaram no primeiro round, uma com 17 segundos, uma com 2 minutos e 2 com 3 minutos. Né? Então ele tem muita queda, mesmo as lutas durando pouco. Se essas lutas durassem mais e ele continuasse com esse jogo, as estatísticas seriam mais absurdas ainda. Lembrando também que o Chimaev só não ganhou bônus, né, na última luta. Né? Ele ganhou bônus de luta da noite com o Durinho, performance da noite com o Li Jingliang, performance contra o Mirshaert, performance contra o Rhys McKee e performance na primeira luta que foi com o John Phillips. Então, o que eu quero resumir aqui nesse vídeo, o Chimaev deu ali a opinião dele, não concordo que ele venceria no primeiro round, primeiro minuto, sem levar golpe, né? A chance existe, ninguém tem bola de cristal, mas não acho provável, acho que existe uma boa possibilidade ali do Poatan, numa eventual luta, pelo tamanho e tal, não sei o que, conseguir sim um nocaute em cima do Chimaev, não dá para duvidar, mas, né, pensando racionalmente, se fosse ali acontecer a luta e tal, eu acho que eu seguiria o caminho das bolsas que apontaram ali quando rolou o boato de acontecer a luta, né, que era dar um favoritismo ali um pouco mais pro Chimaev, porque foi o que eu falei, os dois treinam trocação, claro que o nível do Poatan é muito mais alto, e os dois treinam wrestling, só que a experiência do Poatan ainda é muito curta ali no MMA, não pegou grandes wrestlers para ir mostrando ali a evolução e tal, claro que ele treina, não tô dizendo que não, mas o ponto fraco, mais fraco do Poatan é o ponto mais forte do Chimaev. Né? Então, quando casa uma coisa com a outra, é complicado. Mas é isso, eu quero saber aqui a sua opinião. O que você acha? Você acha que numa eventual luta dos dois, que não está descartada, né? No futuro aí pode acabar acontecendo, você acha que o Chimaev ia conseguir uma quedinha que seja e controlar ali o Poatan e, sei lá, finalizar, nocautear? Ou você acha que não, que o Poatan ia finalmente conseguir defender todas as tentativas de queda e ia ele nocautear? E aí? O que você acha? Difícil, né? Comenta a sua opinião aqui embaixo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!